Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais Podcast. É isso aí, pessoal. Este momento à mesa, onde nós conversamos, aprendemos coisas imprescindíveis que muitas vezes no nosso dia a dia, nosso cliente não consegue aprender, tá bom? E hoje vamos falar sobre um assunto muito especial. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Conhecer quem é o Espírito Santo, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Já parou para pensar sobre isso? Nós falamos muito na igreja, né? Cheia do Espírito Santo, mas espera aí, que negócio é esse de ser cheio? Como é que o Espírito Santo nos enche? O que faz quando ele nos enche? O que nós fazemos quando estamos cheios dele? Tenho certeza que esse bate-papo vai te ajudar a entender um pouco melhor esses pontos aí, tá bom? Vem comigo porque esse bate-papo tá muito especial. Bora lá? Pessoal, e para isso, hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Almir, ele que é casado com a missionária Alexandra, pai da Rebeca e da Ruth, pastor no Ministério Madureira, e veio aqui hoje falar conosco um pouquinho sobre esse tema, nos ajudar a compreender melhor. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui, tirar esse tempinho para nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre a questão do Espírito Santo. Amém, eu que agradeço a oportunidade. E pastor, para a gente poder começar, muito se fala sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Mas muitas vezes nós não sabemos o que é ser cheio, e muito menos quem é o Espírito Santo. Então, para a gente começar aqui nessa manhã, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. O que seria essa pessoa? Ele tem sentimento, tem vontade? Como é que a gente poderia ajudar o pessoal de casa a compreender um pouquinho mais sobre ele? Então, vamos falar um pouquinho quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da terceira trindade. É o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Ele não é uma força, não é uma energia, não é uma pomba. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Se a gente for ver em João 14, 26, diz assim: ele ensinará e fará lembrar de tudo. Então, ele fala, ele ensina, ele conforta, ele orienta, ele intercede. Ele se entristece, pastor Wellington. Ele tem vontade própria. É ele que separou Paulo e Barnabé para a obra. Então, se a gente for verificar hoje, atualmente, um dos grandes erros da igreja é que a gente quer chamar o Espírito Santo somente para os cultos. A gente fala assim: vem Espírito Santo, vem nos visitar. E na verdade é totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo não quer te visitar, ele quer fazer morada, ele quer habitar na sua vida, ele quer te direcionar os teus caminhos, ele não quer só ter intimidade contigo, experiência no momento de culto, mas ele quer também no teu dia a dia, no teu levantar, no teu deitar, no trabalhar. Ele quer trabalhar nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Então podemos dizer que ele é, claro, como você falou, uma pessoa que está do nosso lado, não somente no momento que a gente queira, mas em todos os momentos disponível, a nós temos acesso a ele para um conselho, para um conforto, para um consolo, para orientação, né? Isso. E ele possui atributos divinos. Por isso que a gente pode com propriedade falar que o Espírito Santo ele deve ser adorado como Cristo, como Deus, porque ele tem onisciência, em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Onipresença, Salmos 139, 7. E eternidade, Hebreus 9, 14. E o conhecer o Espírito Santo, ter uma intimidade com ele, requer de você uma vida separada, uma vida com santidade. E quando a gente está andando cheio da presença do Espírito Santo, que a gente vai aprofundar mais, no dirigir do carro, ele vai trabalhar. Se você é uma pessoa muito nervosa, se você é uma pessoa que não tem tolerância quando alguém te fecha, o Espírito Santo está ali te moldando. A gente vai ver um pouquinho dos frutos, dos dons. Então, o Espírito Santo, ele faz com que uma pessoa é de uma forma e quando tem intimidade, experiência com ele, é cheio dele, passa a ser uma nova criatura. Então ele é uma pessoa que vai nos orientar a nos parecermos mais com Cristo, né? Vai começar a nos ajudar a mortificar nossas vontades, porque sozinho nós não conseguimos, né? Porque parece que é mais alto. Quando você quer, é igual o Paulo fala, aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E eu acredito que você está em casa, você vive isso. Quando às vezes você quer manter a calma, mas aí vem aquela coisa que se descontrola, mas o Espírito Santo está ali para tentar te ajudar, te consolar. Tipo, calma, meu filho, não faz isso não, né? Seria isso, pastor? É por aí. E eu até fiz uma anotação aqui que eu acho bem pertinente quando eu estava vindo para cá. Qual momento da nossa vida a gente parou para perguntar ao Espírito Santo:
O que eu estou fazendo hoje te agrada? Eu estou vivendo a tua vontade? Eu tenho feito o que o Senhor planejou para a minha vida? Será que eu tenho vivido o evangelho de acordo com o teu querer? Porque muitas vezes a gente tem projeto, pastor Wellington, só que às vezes não está no centro, na vontade de Deus. E muitas vezes é importante a gente perguntar para o Espírito Santo, é isso que eu estou fazendo, está te agradando? É o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E é interessante, pastor, porque eu tenho um amigo que ele tem até medo de fazer essa pergunta. Porque vai que ele fala que não é, aí ele fala, eu nem pergunto, sabe por quê? Porque eu tenho medo da resposta. Sim. Mas nós temos que entender que nós temos que andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, porque nós servimos um Deus que quer nos aconselhar, que tem o melhor para nós. E às vezes nós estamos quebrando a cara, muitas vezes na nossa vida, por falta de ouvir esse amigo, não é verdade? É verdade. E como eu frisei no início, tem um louvor que canta assim, né, que é bastante conhecido, é Vem me visitar hoje aqui. É totalmente contrário ao que a gente vê, porque a visitação é algo esporádico, é algo momentâneo. Eu agora estou visitando aqui o seu podcast, mas eu não posso mexer em nada, eu não posso mudar nada, eu não tenho autonomia. Assim, quando você pede para o Espírito Santo te visitar, ele não vai tirar áreas na tua vida que está entristecendo ele não vai mexer. Agora, quando ele habita, quando ele toma o centro da nossa vida, ele começa a dizer, ó, isso aqui está me incomodando, essa atitude que você está fazendo não está me glorificando, está me entristecendo. E isso gera reflexões, gera mudança na nossa vida. Isso que o senhor está falando é interessante, porque muitas pessoas têm vivido só mesmo podemos dizer, esse primeiro contato com o Espírito Santo, só sentir ele ali, mas não deixar ele mudar as coisas do lugar. E eu acho que aí é o centro da questão, né? É você conhecer essa pessoa e deixar com que ele faça mudanças em você. Só que aí é o ponto, né? Quem é que quer mudar, né? Quem é que quer ser transformado, deixar ser mudado? E é interessante em João 16,13, que diz assim, guia em toda a verdade. Isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Isso aí, se a gente for buscar no original, é o Espírito Santo, ele segurando na nossa mão. Já viu o pai e a mãe quando vai atravessar o filho numa estrada que passa muito carros, é perigosa, que nem a BR aqui, próxima? E o que o pai e a mãe faz? Ela segura a mão do filho, forte para não soltar, e olha para um lado e para o outro, verificando se há segurança. Quando diz aqui, guia-me em toda a verdade, é mais ou menos por aí. É o Espírito Santo segurando a nossa mão e impedindo que o mal haja na nossa vida, nos impeça de alcançar os planos e propósitos de Deus. São livramentos. Então hoje, se a gente está aqui, é uma ação do Espírito Santo. É Ele que nos segurou, nos direcionou, nos livrou do mal, nos livrou do perigo, para que a gente pudesse estar em segurança em Cristo. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, que independente de a gente saber ou não sobre algo, isso não quer dizer que ele deixe de existir. Um exemplo, eu não sei como é que isso aqui foi feito, esse copo. Mas não é porque eu não sei que ele não exista. Sim. Mesma coisa a questão do Espírito Santo. Não é porque eu não conheço sobre ele, talvez você está aí do outro lado, você nunca ouviu falar, ou você não entende muito sobre o Espírito Santo. Mas ele existe. Ele é real. Igual o pastor falou, ele está do nosso lado, está movendo muitas vezes o nosso ambiente, e você talvez nem saiba disso, mas eu quero que você entenda o seguinte, o Espírito Santo ele é real, ele é uma pessoa, está disponível para te ajudar, como o pastor falou, para te guiar e para nos orientar, né? E também, lá em Romanos 8:26, diz assim, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que a gente está sem força para orar, pastor Wellington? A gente passa por isso. Sabe aquele dia que a gente está sem força para fazer a obra do Senhor, fazer a vontade? É naquele momento em que ninguém está nos vendo, a gente está no barro, a gente está ali no poço, sem força para fazer nosso devocional, mas mesmo assim a gente quer fazer. Aí quando a gente dobra nosso joelho lá no quarto ou na sala, em algum lugar, mesmo sem vontade, de repente vem uma força, de repente vem algo te impulsionando, é o Espírito Santo. É Ele te dando força, é Ele te dando estratégia, direção de como adorar, e aí Ele vai intercedendo para a gente a ponto daqui a pouco da gente ser tocado por Ele e receber a força que a gente precisa. Interessante. E só que o pessoal que está em casa às vezes passa por isso e às vezes a gente acha que só pessoas inexperientes que passam por muita dificuldade de orar. Talvez por ser pastor, por ser missionário, por ser líder, não vai passar por essa dificuldade que você acabou de citar, mas passa, né? A gente passa por isso. Talvez você está em casa e fala, eu sou descrente porque eu sinto dificuldade de orar.
Mas olha só, nós passamos, né? Passamos e a gente precisa perseverar. O grande segredo de homens e mulheres usados por Deus, pelo menos que eu tenho aprendido nessa caminhada, é a perseverar. Muitas vezes a gente não vai ter força, mas não é porque está sem força que a gente para. O segredo está em, se você todo dia você tira alguns minutos para ler a Bíblia, para adorar, com força ou sem força, com lágrima, sem lágrima, faça. Porque no momento em que você persevera ali no particular, aí é que Deus vai trabalhando, vai te moldando, o Espírito Santo vai se aproximando. Agora também tem o contrário. Quanto mais você negligencia a intimidade com o Senhor, mais o Espírito Santo vai se afastando. Vai se afastando a ponto da pessoa viver uma frieza espiritual. Ela está dentro da igreja, ela está dando glória a Deus, ela está dando aleluia, mas ela está vazia do Espírito Santo, porque só isso não é sinais. Os sinais a gente vai se aprofundar mais, a gente vai ver que tem os frutos, tem os dons, e aí que entra, né? Que tem muita gente que está achando que está, mas não está. Rapaz, agora o senhor pegou um ponto interessante aí, pastor, essa questão de você tá achando que tá, mas não tá. Porque hoje em dia nós achamos que é isso, né? Achamos que ser cheio do Espírito Santo é tá dando glória a Deus, ou tá numa igreja, mas nós temos que entender isso, pessoal, que às vezes você tá num ambiente que qualquer pessoa pode fazer isso na igreja. Tem um bêbado entra na igreja, vai adorar, vai levantar a mão pro céu, vai dar glória a Deus, mas não quer dizer que ele tá vivendo cheio do Espírito Santo, não é verdade? É verdade. E assim, se a gente for ver em 1 Coríntios, capítulo 12, diz que o Espírito Santo, ele é que distribui os dons. É interessante que a Bíblia é enfática em dizer assim, o Espírito Santo, ele distribui os dons, pastor Wellington, conforme lhe apraz, conforme ele quer, conforme ele deseja. Você pode ficar pedindo o dom de profecia, você pode ficar pedindo o dom de curar, se não for o propósito dele para a sua vida, para a minha vida, ele não vai dar. Ele vai dar naquilo que ele quer te usar, naquilo que ele sabe que vai fazer de bom para a igreja, para a edificação dos irmãos da igreja. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para os amados irmãos como lição, quando você for entrar no particular e orar ao Espírito Santo, não peça o dom que você quer, mas deixe que ele te dê o que ele deseja e que ele sabe que vai ser para edificação. A segunda, se puder abrir, pastor Wellington, só para poder nos ajudar, é Gálatas 5, o 22 e 23. Eu gostaria de pedir para o senhor ler que ele produz frutos espirituais. Eu queria que a gente visse alguns desses frutos. Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Continua, pai? Não, só até aí. Aí, o primeiro, amor. O segundo, por gentileza? Alegria. Alegria. Eu gostaria de tocar nesse aí. Só vou falar bem rápido de alguns. Como tem gente dentro da igreja vivendo em pânico. Como tem gente vivendo dentro da igreja com ansiedade, transtorno, depressão, estresse. Eu falo com propriedade por ser pastor e trabalhar no hospital militar, onde a gente tem tratado muitos casos de pessoas que estão tomando remédios depressivos, remédio contra a ansiedade. E aqui a Bíblia é bem enfática que isso é um dom. Um dos frutos do Espírito é alegria. E essa alegria é uma alegria que é totalmente contrária à nossa realidade, pastor Wellington. É uma alegria em meio às dores, em meio às decepções. É como se, assim, eu tivesse uma grande perda de algum parente familiar, mas o Espírito Santo me desse alegria dizendo, isso é algo momentâneo que você está passando, tem algo melhor reservado para ti, que é um céu de glória, é a eternidade, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá doença. Então, ele produz esses frutos espirituais. Continua, vamos ver o próximo aqui. Paz. Olha só, quantas pessoas não têm experimentado a paz que excede todo entendimento. Essa paz é uma paz em que as pessoas procuram olhar assim e falar, não é possível. Como é que ele está em paz em meio a tanta guerra, a meio a tanta luta? Mas isso é um fruto que o Espírito Santo, quando a gente está em comunhão com ele vai produzindo, pastor Wellington. Então,
o que o pastor quer dizer aqui? O Espírito Santo, ele gera algo dentro de nós, que é isso que ele está citando aqui, ó. E o outro, pastor, é ainda mais profundo ainda, que é... Eu tô rindo aqui, pessoal, porque se você tá acompanhando aí, você vai saber qual é. É a paciência. Olha o que é gerado em nós. Quem tem o Espírito Santo, que é essa pessoa, vai ser gerado nela a paciência. E será que a gente tem experimentado mesmo essa paciência, domínio próprio? Olha, quantas pessoas, às vezes, por causa de uma palavra, quer agredir outra, questiona. Então, a gente vê mansidão. Será que a gente tem sido manso? Será que a gente tem agido? Então, se você quer saber se você está cheio do Espírito Santo, veja se está sendo produzido esses frutos na sua vida. Veja quais são as suas atitudes. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu estou nervoso, estou impaciente, estou sem mansidão, sem domínio próprio. É momento hoje de você fazer uma autoanálise, uma reflexão. Ei, pastor, peraí, então quer dizer que você está dizendo que se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, um dos sinais não é o tanto de glória que eu dou, não é o tanto que eu frequento, mas o quanto eu sou moldado, é isso mesmo que eu... É por aí mesmo. É porque hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado porque as igrejas elas têm enfatizado muito nos dons. Você é cheio do Espírito Santo quando você está falando em língua. Você é cheio do Espírito Santo. Porque você está profetizando, está interpretando as línguas que está sendo dita. Só que esses dons, o dom é irrevogável. Você pode estar em pecado e mesmo assim tu continua tendo o dom. Por isso que Jesus lá em Mateus 6, ele diz assim, em meu nome você expulsou demônio. Em meu nome você curou enfermos. Em meu nome você fez maravilhas. Mas apartai-vos de mim, vós que está em iniquidade. Então é possível, pastor Wellington, eu profetizar, eu curar, eu expulsar demônio e já não estar em comunhão com o Espírito Santo. E isso é interessante, porque é igual o senhor comentou. Hoje em dia nós vimos uma época onde nós associamos, né? Ser cheio do Espírito Santo na quantidade de língua estranha que fala, ser cheio do Espírito Santo na quantidade de coisas que faz. Mas espero que nós tenhamos aprendido aqui nessa manhã, nesse vídeo, que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com mudança interior, né? Porque igual falou que o fruto do Espírito é gerar, fruto é algo que é gerado dentro de nós. E aí vai gerar o que? Amor, a paz, a alegria, a paciência, tudo esse tipo de coisa, né? Sim, e algo bem importante com essa produção dos frutos espirituais que é dado pelo Espírito Santo, eu acho bastante interessante, é que tem uma passagem de Efésios 4:30, se o senhor puder ler, Efésios 4:30, eu gostaria muito de tocar nesse tópico. Diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, eu gostaria de falar um pouquinho como é que a gente entristece o Espírito Santo, pastor Wellington. O Espírito Santo ele é negado a sua existência pelos seus inimigos, mas ele é maltratado pela igreja, pelos seus amigos. Vamos lá. O mundo não tem capacidade de entristecer o Espírito Santo, porque ele nem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é para aqueles que têm uma comunhão, que aceitaram a Cristo. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu não deixo vós órfãos, porque vós não sois mais do mundo, mas envio para vós o Consolador, o Espírito da verdade. Olha só. Olha a promessa que Jesus está fazendo para nós. Ele está enviando alguém que é para nos consolar, que é para nos confortar, que é para nos fortalecer. E como é que a gente entristece o Espírito Santo? É muito mais profundo. A gente pensa que a gente entristece o Espírito Santo apenas quando a gente falta um culto ou quando faz mal a um irmão. Não. Se eu te disser que você pode entristecer o Espírito Santo quando você tira horas do seu dia para assistir outras coisas e não tem tempo para ele. Quando o Espírito Santo te chamar, pastor Wellington, eu quero um particular contigo e você negligencia isso, você abdica, você fala, não, na minha agenda, no meu tempo, aqui não tem um horário reservado para ti, você está entristecendo o Espírito Santo.
A gente bate muito na idolatria das igrejas católicas, né? Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que ocupa o espaço mais do que Deus na sua vida já é uma idolatria. Às vezes a gente tem tempo para tudo, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Até tem um estudo que se os irmãos lessem a Bíblia, o que eles lêem de mensagem no WhatsApp, Instagram e vários outros, pastor, eles conseguiriam ler a Bíblia em um mês, a quantidade de informação. Então, assim, entristecer o Espírito Santo vai muito além de você apenas se desviar, vai muito além de você ter faltado um culto ou de não estar exercendo o ministério. Entristecer o Espírito Santo é quando você sabe que ele deseja ocupar um espaço na sua vida, ter um momento de intimidade contigo, e você simplesmente fala, eu não quero. Você entristece a ele. E o maior perigo, eu gostaria de deixar um alerta para quem está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, é que a Bíblia diz que Sansão, ele brincou várias vezes com a ação do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão e ele não percebeu. Cuidado, porque pode ser que o Espírito Santo saiu da sua vida e você não vai perceber. Há uma mensagem entre os pastores que ele diz assim, quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele faz o estardalhaço. Vê o ato dos apóstolos no dia do Pentecoste, foi nítido o manifestar do Espírito Santo chegando. Mas quando ele saiu da vida de Sansão, ele nem bateu na porta. Ele saiu em silêncio. Vamos outro? Saul, a Bíblia diz que Deus fala assim, e Deus retirou de Saul o Espírito Santo e fez habitar um espírito mau. Será que a gente ainda tem comunhão com o Espírito Santo? Será que a gente ainda pode dizer que ele age na nossa vida, produz? Ou a gente está vivendo do passado, línguas do passado que a gente aprendeu e hoje só repete, de movimentos que a gente aprendeu no passado, mas hoje a gente não tem experimentado, pastor? É interessante, muito interessante isso que o senhor comentou, pastor, porque muitas vezes nós temos vivido de experiências do passado mesmo. É aquele congresso que eu vivi há 10 anos atrás, é aquela experiência que eu tive naquele retiro de 20 anos atrás. E se você perguntar para muitas pessoas, você teve um contato com o Espírito Santo hoje ou ontem? Aí a pessoa fala, não, mas não teve nenhum congresso, não teve nenhuma festividade. Mas é interessante nós aprendemos aqui nesta manhã que o Espírito Santo, ele está conosco, o pastor já falou aqui, todos os dias, né? Todos os dias, todos os momentos. E há essa mensagem é bem confrontante, mas há também um bálsamo para a sua alma, porque também tem na Bíblia um homem chamado Davi, pastor. E Davi, ele comete o pecado de adultério. E o profeta, quando vai repreendê-lo, dizendo que Davi havia cometido esse pecado, é interessante que Davi, ele escreve um dos salmos mais lindos, Salmo 51. E se você depois ler com calma, você vai ver que Davi, ele começa dizendo assim, em pecado eu fui gerado, e em pecado minha mãe me concebeu. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim, Senhor, desde quando eu nasci, até agora, o Senhor já sabia que eu estava em pecado, o Senhor conhecia das minhas falhas, das minhas limitações, e mesmo assim o Senhor me escolheu. Aí ele escreve algo para mim que é muito forte, que ele diz assim, cria em mim um coração puro. O que Davi está dizendo assim, quer ter intimidade com o Espírito Santo, não adianta ter um coração sujo, um coração que às vezes a gente quer ser usado para se mostrar mais que os outros, para dizer, eu tenho mais capacidade. Mas Davi está dando a senha, quer ter intimidade com o Senhor? Primeiro, muda teu coração, tem um coração puro. Aí depois ele, renove em mim o espírito reto, não me retire da tua presença. E por último, Davi, não retires de mim teu Espírito Santo. Davi está nos ensinando assim, é melhor ter o Espírito Santo do que ter coroa, que ter palácio, que ter fama. Davi abriu mão de tudo isso em troca de simplesmente ter a presença e intimidade com o Espírito Santo. É interessante, porque hoje em dia, o que nós fazemos? Abrimos mão do Espírito Santo para termos o tudo. É igual o senhor falou, a gente tem tempo para tudo e para Deus nada. A gente tem tempo para ler tudo, mas não tem tempo para ler a palavra. Se a gente perguntar na igreja, pastor, se a gente for parar para pensar, você que está em casa aí, perguntar na igreja, irmãos, quantas pessoas já leram a Bíblia? Alguma vez na vida? Então, quantas pessoas já leram a Bíblia esse ano de 2025? Ou qual livro da Bíblia você leu? Poucas levantariam a mão. Então, isso mostra como que nós não temos buscado ter
esse contato com esse Espírito Santo que, igual Davi, priorizou a presença, né? Nós não priorizamos a presença. A gente tem vivido um tempo bem difícil, porque hoje, como é que está sendo medido o ministério? Está sendo medido através de agendas. Eu vou pregar, eu tenho tantas agendas esse mês. Só que o perigo é a gente estar sendo aplaudido por homens e já não sendo reconhecido nos céus. Isso aí dá ser aplaudido por homens e não ser reconhecido nos céus. Eu acho bem complicado porque, assim, o maior momento de intimidade que a gente tem com o Senhor, pastor Hélio, um momento em que a gente é moldado, é transformado, é lá no quarto. Jesus ele me falou, entra no teu quarto e fecha a porta, e no secreto o teu pai te vê e te recompensará. Então é o Senhor trazendo assim, vem para a intimidade. Todas as vezes que Jesus operava grandes milagres, grandes maravilhas, o que ele fazia logo após? Se retirava para orar. E eu fico preocupado quando a pessoa tem muita agenda, tudo dele vai para aqui, vai para ali, porque qual o momento dele de comunhão com o Espírito Santo? Do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nos guiar, nos direcionar. Então eu fico preocupado porque quando a gente faz visitas nos lares, a gente vê muitos filhos desviados, filhos afastados, principalmente de pastores, homens e mulheres de Deus. E a primeira pergunta que eu faço, pastor Ed, quando eu vou na casa, quando é que ocorre o culto do lar? Quando é que você reúne a sua família, sua esposa, seus filhos para adorar o Senhor? E não há isso. Então, a gente vê que aí há uma quebra, porque a gente precisa de um altar, a gente precisa de um local de adoração aonde o Senhor venha nos renovar, porque há necessidade diária dessa renovação, dessa busca pela intimidade com o Espírito Santo, da gente deixar o Espírito Santo dizer assim, isso aqui que você está fazendo está me entristecendo. Isso aqui que você está fazendo, eu estou aprovando. E quando é que a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo falar conosco? Quando nós temos tempo com ele, né? Mas é interessante, porque o inimigo ele quer sufocar isso, né? Tanto é que o lema hoje em dia é a gente está na correria, a gente não tem tempo, agenda corrida. E o que ele quer fazer? Eu vejo, ele quer fazer o quê? Ele quer sufocar a gente para que nós não tenhamos tempo com esse Deus que vai nos moldar, vai nos acalmar, vai nos direcionar, vai nos consolar. E a gente acaba fazendo isso, entristecendo essa pessoa, né? E era até uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor, que era como nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, mas o senhor já começou a comentar aí, né? Que é o quê? Abrindo mão e dando tempo para ele, porque senão não vai ter como ter intimidade com ele, né? Nem ser cheia dele. A gente precisa ter tempo. O que acontece, pastor? A gente, quando entra na intimidade, que é mais intimidade com o Espírito Santo, o que é necessário a gente fazer? Vamos lá. Primeiro, a gente faz uma leitura da Bíblia, seja um versículo, cada um tem uma sequência, né? De livros. Tem gente que gosta de começar por Salmos, tem outro que gosta de começar pelo Evangelho de João. O importante é começar a ler. Você lê um texto na Bíblia e não pode ser veloz, não pode ser rápido, porque a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser meditada, e meditar é diferente de ler. Tanto é que um estudo tem que o povo brasileiro é um dos povos que mais lê. Não a Bíblia, lê livros, mas entendimentos são de interpretar, de meditar, são poucos. Então, assim, quando você lê um texto bíblico, você tem que meditar, você tem que aplicar ele na sua vida, ver o que está servindo para ti ali, o que você pode mudar para melhor. Depois de você ter feito essa autoanálise na leitura, você vai para o momento da oração, que mais ou menos é assim: primeiro você reconhece as suas fraquezas, seus pecados, se arrepende. É como se fosse um preparo para você entrar na presença de Deus. Você lembra de algumas atitudes que você cometeu de maneira consciente ou não, que você sabe que entristeceu o Espírito Santo e você pede perdão. Logo depois que você se sente perdoado, você se sente totalmente pronto, aí você começa a reconhecer a grandeza de Deus, você começa a exaltar a Deus, você começa a dizer dos seus grandes feitos, do seu poderio. E por último, você começa a pedir aquilo que você tem necessidade, em que áreas você precisa, só que chega um momento da sua oração em que Deus te visita tão forte com a presença do Espírito Santo que você não consegue pedir, você não consegue falar, é Ele que ministra.
Você começa a querer chorar, você começa a se derramar na presença dele e em silêncio ele está ali ministrando. Ele está ali trabalhando na sua vida e está te gerando esses frutos. Você estava ansioso por algo, ele vai te colocando a paz, ele vai te dando paciência, ele vai te dando domínio próprio, ele vai te dando amor, vai te dando bondade. E quando você sai da oração, você sai diferente de como você entrou. Aí é intimidade, aí é comunhão. Só que isso requer tempo. Não adianta eu querer dizer para o senhor, isso em 5 minutos. Não, vai ter momento em que ao abrir da boca já vai vir lágrimas, já vai vir a presença, já vai vir a efusão da glória do Senhor naquele ambiente ali. Mas vai ter momentos que vai requerer mais tempo, mais adoração, mais oração. Então assim, e qual é o nosso tempo que a gente tem disponível para o Senhor trabalhar? Interessante o que o senhor falou. O senhor citou meio que uma sequência aí, né, pra gente. Espero que você em casa tenha anotado e aprendido isso, tá? E você percebeu um detalhe que ele botou o pedir por último? Mas o que nós fazemos hoje em dia? O nosso pedir vem o quê? Primeiro. A gente vem, papai, me dá isso. Quando vê, já acabou o tempo, a gente não desfrutou dessa presença, a gente não reconheceu nossos erros, a gente não adorou, a gente realmente nos esvaziou, não nos deixou ser moldado, por quê? Porque nós já entramos com o interesse de pedir. Olha só o que nós estamos fazendo. E é isso, não é viver uma vida cheia, né? Viver uma vida cheia é você ser trabalhado por ele. Eu digo assim que hoje a gente está perdendo essa sensibilidade, sabe? O que acontece em muitas festividades, principalmente de igrejas assim, é que a gente não pode confundir emoção com unção, com presença. A gente vê que muita gente pula, né, se alegra e foi renovado. Aí eu costumo dizer assim, saberemos se foi renovado não hoje, mas amanhã. Porque a emoção causa algo em nós momentâneo, naquele momento ali. Só que amanhã a gente já está vazio de novo, a gente está com as mesmas práticas. E o avivamento não, o avivamento transforma, o avivamento ele te confronta, pastor Hélio. Uma pessoa que ela é avivada, ela não consegue ter as mesmas práticas que ela tinha antes. Se você era uma pessoa muito explosiva, se você era uma pessoa que não tinha muita tolerância, não era calma, ele começa a produzir esses frutos das pessoas olhar para você e dizer, eu estou vendo algo diferente no pastor Hélio. Eu estou vendo que realmente há uma mudança. E isso é que a igreja tinha que buscar. Hoje a igreja busca algo momentâneo, algo naquele dia de congresso. Venha que você vai ser cheio. Mas as mesmas pessoas que estão ali são as que no próximo congresso estão vazias de novo. Se chegar até lá, eu digo nem na próxima semana, quando chega no próximo culto do domingo, já vazia de novo. Mas o interessante, eu estava pensando aqui agora, sabe o que é? É que muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas olha só que interessante. Para eu encher esse copo, ele tinha que estar o quê? Vazio. Não é verdade? É verdade. Então, ou seja, para que a gente possa deixar ele encher nossa vida, disso que nós estamos falando aqui, de amor, de alegria, de paz, nós temos que deixar com que ele tire aquilo que está de ruim de nós e nos enche da sua vontade, né? Sim, a gente necessita deixar o Espírito Santo trabalhar. E olha que interessante, em João 16:8, diz lá que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Até o nosso temor, que temor? Naquele grande dia que o Senhor vem buscar a sua noiva, será que a gente pensa assim, será que eu vou subir? Será que eu estou pregando para muitas vidas, mas naquele grande dia eu vou estar com Cristo ou vou me decepcionar? Porque eu me assusto porque a Bíblia me dá respaldo para isso, que diz que muitos esfriarão, né? O amor de muitos se esfriarão quando o Senhor estiver próximo de vir. E também a Bíblia diz que a porta é larga, né? Da perdição, é estreita, é a da salvação, é a que a gente vai se encontrar. E será que nas igrejas hoje a gente tem visto um avivamento genuíno do Espírito Santo transformando vidas, ou a gente tem visto movimentos, emoções? Por que eu falo isso? Porque a quantidade de evangélicos tem crescido no Brasil. Sim. É nítido isso.
Só que já reparou a quantidade de pessoas que não congregam mais, que estão sem igreja? Já reparou a quantidade de pessoas que estavam com a gente já saiu, já não está mais? Então, a quantidade que se ganha, há também uma quantidade grande que se perde por diversos fatores. E há um questionamento que a gente deve fazer, pastor Hélio. Será que a igreja que o Senhor vai buscar é uma igreja avivada ou não? É uma igreja cheia do Espírito Santo ou não? Porque se for uma igreja cheia do Espírito Santo, aí vai se cumprir o que está sendo cantado nos hinos atuais, que diz que Jesus vai buscar uma igreja dentro de uma igreja, que é algo bem profético e profundo, porque se você for ver, não é então todo mundo que está dentro da igreja, mas vai haver ali uma separação. É interessante o que o senhor falou, porque acontece, pastor? Nós vemos o número de pessoas cristãs aumentando, mas nós não vemos uma transformação real acontecendo. Porque eu fico imaginando sobre isso, porque vamos supor, no bairro X, está aumentando o número de cristãos. Consequentemente, as taxas de quê? De roubo, de droga, de vícios, de divórcio, de jovens nas drogas, tem que fazer o quê? Tem que cair. Mas eu tenho visto que muitas vezes não tem acontecido isso. Vamos supor, o índice de casamentos era para estar aumentando, já que tem pessoas indo para a igreja, por que os casamentos não estão aumentando? Se você for no cartório ver, as pessoas não se casam mais. Sim. Mas espera aí, a gente liga um alerta. Espera aí, se nós estamos se enchendo do Espírito Santo, dizendo que estamos cheios, por que nós não estamos tendo essa mudança de vida, né? Porque se estamos aceitando a Jesus genuinamente, estamos sendo transformados por Ele, automaticamente os casamentos vão aumentar, entendeu? Então a gente tem que ter essa mudança, né? Para vermos realmente um ser cheio do Espírito Santo em todas as pessoas. É uma situação bem delicada, por isso que eu falo assim que ser moldado, ser transformado pelo Espírito Santo requer de nós muitas vezes renúncia. Vou falar algo para os amados irmãos que estão ouvindo, que muitos vão ficar assim assustados, mas é normal na caminhada. Muitas vezes você vai pensar em parar. Tem momentos da nossa vida, a gente que o senhor como pastor, frente de uma igreja, né, a qual o senhor colocou, que a gente vai estar ferido, a gente vai precisar de um abraço, a gente vai precisar de um consolo, de um conforto, e não vai ter, pastor. E ainda vai ter gente à nossa volta requerendo isso. A gente, às vezes, precisa que alguém ore por nós, que se importe por nós, que ouça nossas fraquezas, nossas limitações, e muitas vezes a gente não tem. A gente chega em casa cansado, chega em casa batido, chega em casa fadigado, porque a obra cansa, ela exige muito. Só que aí entra o papel do Espírito Santo, aonde o homem não preenche, aonde o homem não vai, ele vai. E aí o Espírito Santo, pastor Ed, que vai até o Senhor lá, visita, só que é o que eu volto a frisar desde o início. Para isso é necessário a gente dar oportunidade, porque senão se torna algo mecânico. Quantas pessoas não estão cantando com técnica de voz? Não que eu seja contra. Só que assim, canta sem nem sentir mais a presença do Espírito Santo. Ela canta ali porque se acostumou. Quantos estão indo para o culto como se fosse um culto a mais, entendeu? Batendo um protocolo, como se fosse, eu estou aqui. Só que Deus, quando a gente está no culto, é uma mão dupla. De uma mão é a gente esperando o Senhor ouvir nossas orações, ouvir nossa adoração, e a gente recebeu um milagre, recebeu uma visitação, recebeu um avivamento, mas tem a outra mão que é Deus olhando e falando, deixa eu ver se o culto dele é verdadeiro, deixa eu ver se o culto dele é autêntico, deixa eu ver se o que ele está falando verdadeiramente ele quer e vive. E se não houver essa sintonia, a gente fica que nem aquele Simão que chamou Jesus à mesa, e Simão esperando Jesus se manifestar, e por outro lado, Jesus falando, deixa eu esperar, eu estou esperando ele me adorar. Quando ele me adorar, eu me manifesto. Esse exemplo aí é interessante, né? Porque Simão querendo receber algo e Jesus esperando também. Eu acho que é sobre isso, pessoal. E antes de continuar, deixa eu só dar uma pausazinha aqui para te falar o seguinte. Tem que compartilhar como que nós só estamos aqui porque pessoas têm nos ajudado. Então eu queria parar um momento aqui para destacar um pouco dos nossos patrocinadores, tá bom? Se você talvez esteja precisando de alguma desse serviço aí, nós temos algumas pessoas que nos ajudam para que esse podcast vá ao ar e abençoe a sua vida. E eu queria indicar para você, Tecmax, que mexe com refrigeração, máquina de lavar. Se você está precisando de algum apoio aí, o Instagram deles vai estar aqui embaixo.
Procure lá serviço de qualidade e excelência, tá bom? Alisson Fernandes Fotografia, nosso amigo que tá ali sentado ali, nosso fotógrafo aqui também, que edita nossos vídeos, que faz nossas fotos. Se você está aprendendo uma fotografia, tirar foto aí, estúdio, vai procurar ele, que ele tem também um trabalho excelente. Transformados para transformar, personalizado, né? Tá precisando de caneca, xícara, blusa, ela faz também aí um trabalho excelente, tá bom? Temos também, pessoal, quer pintar sua casa, sua igreja, dar um retoque aí no seu quarto, para colorir, texturas, tinta, massa corrida também, procure eles aí que eles vão estar também abençoando a sua vida, tá bom? E quer botar cerâmica no piso, quer reformar seu telhado, quer fazer alguma coisa do tipo assim, Carvalho Serviço e Manutenções, tá bom? Trabalho de excelência, trabalho muito bom, a gente recomenda. Tá precisando de algum serviço para casa aí, procure o nosso irmão Carvalho também aí, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores, tá bom? É bom tê-los você aqui e nós só estamos aqui porque vocês também têm nos abençoado com esse patrocínio, tá bom, pessoal? Pastor, e pra gente continuar aqui, passado nosso momento de pausa, nós entendemos um pouco sobre o Espírito Santo, nós entendemos que ele gera algo em nós, que é o fruto, nos ajuda a moldar, entendemos que nós temos que ter tempo de qualidade com ele. E passando por esses caminhos, ele vai dar algo para nós que nós chamamos de dons. Que é o dom de quê? Muitas vezes, dom de curar, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Muitas pessoas não falam muito nisso, falam muito só de profecia, né? Mas tem esse dom também. Tem interpretação de línguas, falar em línguas. Mas como é que eu posso, depois que eu conheço o Espírito Santo, como seria, como é que nós podemos descrever para o pessoal em casa, esse mover? Seria uma voz que a gente sente? Eu sei que o Senhor é muito usado nos dons, né? Como é que é isso? É uma voz que você ouve? É um sentimento? Como é que a gente poderia discernir um pouquinho para o povo que está em casa, para quem está, talvez está começando hoje. Ele estava ali e sentiu algo, mas ele não sabe, não, se essa é de Deus ou não. Como é que a gente pode tirar essa dúvida do nosso coração? Então, vamos lá. Esse é um assunto bastante profundo, complexo, né? Mas assim, dá pra gente falar um pouquinho. Eu só não quero deixar ele engessado, né? Porque vai ter outras formas. Como é que o Espírito Santo age nos dons? Eu vou falar por mim aqui, principalmente sobre profecia, revelação, né? Que foi um dos primeiros dons que Deus começou a me usar. A gente tem que tomar um cuidado, porque uma das formas, ele fala no nosso interior. Como é que ele fala no nosso interior? Vem na nossa mente, pastor Edson. Vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil para os irmãos entenderem. Eu estou orando em casa. Eu estou orando por mim, estou orando pela minha família. E de repente, pastor Edson, do nada, vem a imagem do Senhor. E vem a imagem do Senhor chorando, entristecido num canto. Então é como se o Espírito Santo falando, meu servo, ele está triste, ele está abatido, ele precisa de algo, de um reforço, de uma palavra de encorajamento. É nesse aspecto, aí no começo eu não tinha esse discernimento para saber se era o Espírito Santo, era algo da minha mente. Essa dúvida muitas vezes fica no nosso coração. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente está no início da caminhada, porque às vezes vem coisa na nossa mente. Até a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Porque se a gente muitas vezes for pelo que a gente sente no coração, a gente pode tropeçar. Eu, com muita prudência, eu iria até o Senhor, mandaria uma mensagem no WhatsApp, eu ligaria, ou se eu visse o Senhor pessoalmente, eu falo, no início era assim, pastor Edson, não entendo, mas eu preciso falar algo para o Senhor. Eu estava orando e eu vi essa cena, o Senhor assim, 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 e Deus mandava o Senhor acalmar o coração. Enquanto eu estava dando a cena, a pessoa já estava chorando. E a pessoa, realmente, eu estava assim nesse exato momento. E aí eu comecei a entender que era Deus que estava dando ou a revelação ou uma profecia de algo que ia acontecer sobre a vida daquela pessoa. Muitas vezes eu prego, eu começo a sentir dor na barriga, dor na panturrilha, dor nas costas. As pessoas perguntam, por que você chama quem está com dor na coluna para você orar quando você está terminando de pregar? É porque eu sinto dor. E é um sinal que o Espírito Santo me deu, eu começo a sentir dor, peso em determinada área do meu corpo, é o Espírito Santo falando, eu quero curar vidas que estão.
E aí a gente chama à frente. Só que tem que ter esse cuidado, porque às vezes vem pensamentos, sonhos. Como é que o Espírito Santo fala conosco? Eu estou dizendo mais na profecia, na revelação. Ele vai mostrando detalhes da vida da pessoa. Só que a gente tem que tomar o cuidado, porque se você não tiver o discernimento, você pode acabar falando algo que é seu, ou que você pensou, mas não é de Deus. Então, no início do seu ministério, que eu oriento, tudo que você tiver de sonho quando estiver orando, tudo que vier na sua mente, entregue de uma maneira delicada, de uma maneira que a pessoa, ela que venha receber, venha ter o discernimento se é ou não de Deus. Não diga diretamente que é de Deus, enquanto você não tiver essa convicção e domínio desse dom. Então você chega para a pessoa e fala, eu sonhei que você ia casar, ia ter um bebê. A pessoa, quando ela recebe, o impacto é na hora da presença. É algo impressionante. O Espírito testifica, pastor Edson. Eu nunca vi o Espírito Santo, pelo menos na minha vida, me usar quando eu recebo uma profecia que não é de Deus, que eu não venha sentir a presença, que eu não venha sentir o manifestar dele. Ainda mais quando Deus fala com a gente no mínimo de detalhe. É algo muito profundo. Por que a gente tem que ter essa confirmação? Porque tem muitos lares destruídos por profecias, por revelações que não eram de Deus. E como é que ocorre? Eu queria aprofundar um pouquinho nisso aí, agora do outro lado, sem ser de Deus. Seu Instagram te denuncia muito o que você pensa, o que você anseia, seus traumas, suas feridas. A pessoa coloca lá, Deus abriu uma porta, aí a pessoa também coloca chorando, eu perdi um bebê. E tem muita gente que colhe essas informações. Você vai pregar numa igreja, vou pregar na sua igreja tem um Instagram oficial, tem os membros que seguem, aí a pessoa começa a clicar lá de curiosidade e vai vendo, eu me separei, eu perdi meu pai, e aí tem muita gente que está profetizando em cima de cenários lidos nessas redes sociais. E aí não é Deus, entendeu? Aí a pessoa manda casar quem não era para casar, aí a pessoa manda se separar quem não era para se separar. E isso tem causado grandes estragos. Eu conheço pessoas, pastor Ed, que não vão mais à igreja fruto de decepções por causa de profecias, falsas revelações, que feriu e até hoje não cicatrizou. Isso aí também acaba fazendo, sabe por quê, pastor? Criando uma certa aversão das pessoas à profecia de verdade. Porque é tanta mentirada por aí que as pessoas começam a achar que não existe mais a verdade. Sim, aí por isso, o que está faltando nas nossas igrejas hoje, além da sensibilidade ao Espírito Santo, é o discernimento. Quando a gente tem o discernimento, e principalmente é conhecedor da Bíblia, toda palavra profética que Deus lança sobre a tua vida, pastor Hector, ela vai ter uma base bíblica. Não pode, digamos, o senhor é casado e eu profetizar, não, o senhor está casado, mas o senhor tem que largar esse casamento e ir para outra pessoa. Vai totalmente contrário ao que a Bíblia diz, que Deus abomina o divórcio, que Deus é contrário à separação, que é aquilo que Deus une. O homem não pode separar. Claro que tem alguns casos, eu não vou entrar aqui, que aí não tem como, né, assim, de continuar, só se a pessoa conseguir perdoar. Mas eu estou falando de uma maneira genérica. Então, toda vez que a gente recebe uma profecia, a primeira coisa que a gente tem que ver, ela tem base bíblica? Ela é para edificação realmente do Senhor? Porque se não for com base bíblica e não tiver algo que vai edificar o Senhor, a gente tem que colocar muito o pé atrás, a gente tem que colocar em oração. E outra, uma coisa é o Senhor falar comigo a respeito da sua vida, outra coisa é Deus confirmar contigo algo que eu estou entregando. As pessoas, elas só recebem a palavra profética e já tomam posse, mas não consulta Deus. Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para minha vida? É esse mesmo o seu propósito? O que tem de gente que largou emprego, largou várias situações e hoje está sofrendo por conta de palavras que não eram de Deus. Eu acho interessante essa colocação que o senhor falou, que até eu ouvi também o pastor Luciano Subirá, ele tem um curso sobre os dons, e ele comenta isso. Ele falou que quando ele estava começando a mover nos dons, ele chegava e perguntava, não sei se o senhor já viu, ele comenta sobre isso. Ele chegava e perguntava, tive uma revelação, senti isso, tal, é verdade? Aí a pessoa confirmava, igual o senhor falou. Já chegou alguma vez, algum caso,
Porque não tem pessoas também que gostam de mentir, né? Do senhor ter recebido algo, chegar pra pessoa, a pessoa realmente tá talvez passando por aquela situação, mas ela fechar o coração e não aceitar aquela palavra, ou talvez não aceitar aquela mensagem, ou nunca aconteceu isso? Não, já teve resistência no sentido assim, que às vezes o Senhor, ele vai requerer de nós mais de um do que do outro. Oração, jejum, propósito. Pastor Hélito, a forma que Deus vai te usar vai ser sempre totalmente diferente a minha. E a cobrança também. Tem uns que o Senhor cobra mais. Qualquer coisinha que o Senhor já leva para a olaria. É verdade. E tem outros, o escolhido mesmo, a gente brinca, né, que o escolhido não tem escolha. Pastor Hélito, já reparou, toda vez que a gente tenta sair um pouquinho da direção que Deus quer, qual é a primeira coisa que Deus faz na nossa vida? Tristeza, pode reparar. Tá tudo bem, a esposa tá num trabalho bom, o filho tá com saúde, mas repara se do nada tu sente uma tristeza, um vazio, e tu falou, aí é o Espírito Santo. Tá, eu vou sair. É tipo um sinal. Então assim, às vezes o Senhor vai requerer algo de ti que não vai requerer de mim. E teve um caso, sim, já teve vários casos, mas casos assim de pessoas que o Senhor falava assim, jejua mais, ora mais, se consagra mais, e a pessoa não querer, ela o cara fala, mas pastor, eu já tô orando já 1 hora por dia, eu já tô... Só que para ela tá bom, mas pro que o Espírito Santo quer, não está. Então aí eu volto no primeiro tópico, você que está querendo ser usado pelo Espírito Santo, está começando os primeiros caminhos, ele está te revelando algo. Quando você for entregar, você sempre peça uma confirmação. No começo tem que ser assim, não tem jeito, porque é muito sério o que você está falando e você é cobrado. Ai daquele que, assim diz o Senhor, sendo que Deus não tenha dito. A Bíblia é bem enfática nisso. Então, no começo, eu tinha orações que Deus trazia, a pessoa tentando se matar, mas eu falava, pô, essa pessoa tá no altar, ela tá louvando, ela tá cantando, ela tá pregando com tanta... E aí você chegava e falava, irmão, irmã, eu tive um sonho, você querendo fazer isso, e a pessoa se derramar. E dizer, verdadeiramente, pastor, tentei tirar minha vida essa semana ainda. E aí eu começava a entender, realmente, isso aqui é de Deus, isso aqui é algo que o Senhor está compartilhando comigo. E aí vai te dando amadurecimento, até a forma de você entregar. Tem profecias que você não pode entregar para toda a igreja. Tem profecias que você tem que falar num canto, no particular. Mas teve um caso, pastor Ed, estou lembrando aqui, tem outras que Deus te coloca em apuros. Eu fui numa igreja no Rio em 2017. E nessa igreja minha esposa ia louvar e eu ia ter a oportunidade de dar saudação. E eu orando na casa do meu sogro lá, minha esposa estava junto. E antes de ir para a igreja, o Espírito Santo, triste, eu sentindo um peso, falei, meu Deus. E o Espírito Santo compartilhando comigo a tristeza da obra daquela igreja e dizendo que não estava se agradando e que iria fechar aquela igreja. E aí o Espírito Santo ministrando o meu coração, fala que vai fechar. E eu relutante, eu ia visitar a igreja. O primeiro dia que tu vai pisar na igreja, no altar, e tu fala que vai fechar a igreja, é complicado. E era o casal que congregava lá, foi padrinho nosso de casamento. E aí a situação era mais grave ainda, que era alguém conhecido, que a gente tinha grande estima. Fomos para a igreja, e aí quando eu abri a Bíblia para pedir uma confirmação, aí vai lá em Ezequiel. Se você falar algo que o povo está em pecado e o povo não mudar, eu vou cobrar deles. Mas se você não falar, eu vou cobrar de ti. Eita. Aí eu sentindo aquela cobrança, aí a gente fica igual menino, falando assim, eu vou torcer para não ganhar nem oportunidade. De repente chamou, e aí eu tive que falar, né? Eu falei, aqui tá tendo uma grande festividade, mas o Espírito Santo manda dizer que não está se agradando e que essa igreja vai fechar. Quando eu falei isso, o pastor pegou o microfone e falou, realmente ele é um profeta do Senhor, mas ele só errou a igreja. E eu saí envergonhado, né? E assim, eu saí e falei, meu Deus, e todo mundo olhando para mim, e tinha pessoas que Deus já tinha me usado naquele culto para falar algo profundo. Então,
ficou aquela situação, mas aí eu saí de fininho e fui para outra igreja que estava tendo culto próximo. Deus nos usou lá pela misericórdia dele, tá. E aí fomos embora para aqui, para Brasília. 6 meses depois, pastor, 6 meses depois, a minha madrinha de casamento vem aqui em Brasília, a Daniela e o Gustavo, esposo dela. E aí, o que eles falam pra gente? Sabe aquela igreja que a gente estava lá, que você foi, ela fechou. Hoje é uma agência de carro. Aí muita gente fala assim, poxa, mas a igreja fechar, isso te alegra? Não é que me alegra, é porque tinha vidas se perdendo dentro da igreja. Uhum. Mas aqui o senhor falou que o pastor falou que não era lá. Isso. O pastor, ele tipo zombou, né? Falou, ele é profeta, ele só errou o destino, a carta. E a igreja fechou. E aí muita gente depois, né, pastores questionando, mas poxa, Deus fechar a igreja, não teria gente lá ouvindo. Só que a preocupação de Deus não é só da gente estar na igreja, é da gente estar salvo. Exatamente. Tem muita gente que está fazendo a obra, mas já não tem intimidade com quem é o dono da obra. Já não tem intimidade com o Espírito Santo. A pessoa está ali cantando, a pessoa está ali ministrando, pregando, evangelizando. Ela está falando de um Deus que ela já nem ela mais conhece. Como a gente falou, está vivendo da intimidade lá do passado. Uhum. Então, a preocupação que a gente tem que ter nessa manhã é, será que eu estou íntimo do Espírito Santo? Será que eu estou agradando Ele? Será que realmente eu estou vivendo conforme Ele quer? E será que naquele grande dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva, estamos prontos, preparados? Porque minha preocupação não é se eu estou na igreja, minha preocupação é se naquele dia eu vou subir. Uhum. Porque às vezes a gente está na igreja, mas a gente está totalmente afastado, sabe, dos caminhos do Senhor, a gente já não se deleita na presença dele, já não experimenta do seu amor, da sua graça. Eu fico pensando, sabe o quê, pastor? Eu não sei qual que é o pior. Se é uma pessoa que está, vou usar uma figura de linguagem aqui, né? Uma pessoa muito doente, ou aquele que está doente e acha que está sã. Porque aquele que está doente e acha que está sã, ele não vai procurar um médico, porque ele acha que está bom, mas ele está doente. Aquele que está doente e não acha que está sã, ele tem mais probabilidade de buscar um médico, porque ele sabe que ele está doente e não acha que está bom. O que eu quero dizer com isso? É porque às vezes nós estamos na igreja, achamos que estamos bem, mas nós não estamos bem. Nós temos que buscar mais, mergulhar mais. E aí, às vezes, a pessoa está lá fora, que está no mal lá, mas às vezes ele reconhece que precisa mais de Jesus quando ele sai de lá do que a gente que está achando que está certo lá dentro, mas está nas águas, nos arteiros, como fala Ezequiel. E assim, é algo interessante. Eu trabalho também com jovens assim, há muito tempo, né? Então, é um público que eu gosto bastante, assim. Uhum. A gente tem que tomar o cuidado que a gente tem que fazer uma autoanálise, e isso nos machuca às vezes, mas é necessário. Quando a gente ouve a mensagem da cruz, quando a gente ouve o quanto Jesus sofreu e não te causa nada, nenhuma emoção, nenhum sentimento, e sim frieza, indiferença, é algo que nos preocupa. Quando a gente fala do céu, eu sempre brinco com a minha esposa, eu falo assim, todo dia quando eu vou dormir, eu falo para minha esposa, a gente tem que pensar no céu. A gente tem que desejar o céu, pastor. A gente tem que estar aqui e eu brinco numa maneira assim de falar que eu fico brincando com ela. E aí, tá pronta para ir para o céu? Esse tipo de brincadeira. Porque assim, se a gente tiver indiferente, se a gente vai ou não, a gente perdeu o propósito. Porque tudo aqui é passageiro. Então, o nosso estadia hoje aqui, a gente pode ser o nosso último momento. E quantos vão estar pregando, vão estar ministrando do Senhor, mas naquele dia vai ficar. E se a gente já não consegue ser fiel ao Senhor, cheio do Espírito Santo, o Senhor acha que quando o Espírito Santo levar a igreja, a gente vai conseguir ser fiel? Se a gente com o Espírito Santo atuando, nos dando força, nos confortando, nos consolando, a gente já negligencia tanta coisa, imagina naquele grande dia que o Senhor vai buscar. Então assim, me causa preocupação, porque muitos estão na igreja,
mas já não sente mais a presença do Espírito Santo, já não chora mais quando está ali nos seus momentos, seja na igreja adorando ou em casa, não consegue derramar lágrima nem de gratidão, nem de quebrantamento, nada. Ela está totalmente diferente. E isso, quem trabalha em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca essa chama, sabe, ardendo no nosso peito. A vontade da gente evangelizar vem do Espírito Santo. A vontade de orar. A Bíblia diz que até a vontade de adorar vem dele. Se ele sair, tu perde. É interessante, pastor. Eu acho que a gente poderia passar horas e horas falando sobre esse assunto aqui, porque é muito bom. E que a gente possa buscar, sabe? Viver realmente cheio do Espírito Santo. Buscar ter esse contato com intimidade com Deus. Com esse amigo Espírito Santo. E eu queria, antes da gente terminar, pastor, fazer um rápido bate-bola com o senhor aqui. As perguntas o senhor responde aí. É bem simples, tá? É tipo assim, ó. Qual o seu versículo preferido? Pode já falar? Pode falar. Tá. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que nele, aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o senhor pudesse ser um personagem bíblico, qual o senhor seria? Eu gostaria de ser Paulo. Eu acho Paulo interessante porque ele não foi aceito pelos discípulos. Verdade, nós comentamos isso agora. Gente, Paulo, quando ele é separado por Cristo, o primeiro lugar que ele quer viajar depois de um tempo que ele fica fazendo tenda é para Jerusalém. Só quem recebe ele, Tiago e Pedro, e muito mal, friamente. Os outros nem queriam ver. Então, assim, eu acho interessante Paulo, porque ele não foi aceito por quem deveria ser aceito. Aí ele vai pregar para os gentios. E mesmo assim é uma resistência da igreja local, Jerusalém, vamos dizer, a sede. E aí Paulo, ele chega assim, se vocês passaram açoite, eu passei muito mais. Se vocês passaram prisões, eu passei muito mais. Então Paulo, ele está dizendo, até me emociona assim, porque ele está falando, o que vocês sofreram por amor a Cristo, eu também estou sofrendo. E não é por causa disso que eu não sou merecedor. Só que ao mesmo tempo que Paulo, ele começa a querer se vangloriar, ao mesmo tempo, Paulo, ele se esvazia, ele diz assim, eu não fui escolhido que nem Matias por sorte, foi Cristo que me escolheu. Aí ele está crescendo, aí ele vai. Eu não sei se o homem no corpo ou fora do corpo teve visões celestiais, e aí ele começa a crescer, só que de repente ele fala assim, eu me considero como o maior pecador. Aí aprofunda, aí ele fala assim, e eu pedi para que o Senhor tirasse esse espinho, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, eu me identifico muito com Paulo, assim, porque ao mesmo tempo que Deus nos usa, ao mesmo tempo a gente não se sente merecedor. Quem foi sua maior fonte de inspiração ministerial fora da Bíblia? Aí seriam pastores, né? Pastores, líderes. Benny Hinn, pela unção, que é algo que há uma resistência ainda, mas a unção dele era algo diferente. Gilmar Santos pela cura, pastor Gilmar Santos de Goiás. A forma que eu já vi ele, e até ele ia muito na igreja ali em Sobradinho, na Madureira, pregar, e Deus, a forma que usava com cura é algo extraordinário. Marco Feliciano, no começo da sua trajetória também, marcou muita geração, né? E Napoleão Falcão com a sabedoria, assim, na palavra, é algo tremendo. Foram esses. Eu ouvi muito meu pastor dizer o seguinte, que a unção que você admira é a unção que você atrai. Estou citando aí agora, eu vejo muito como que o Senhor é usado nesses áreas que o Senhor admira. Demais, Interessante, né? Interessante. Qual louvor mais toca o seu coração? Um louvor que mais toca o seu coração? Renova-me. Ele é cantado tanto na igreja católica como evangélica, né? Renova-me. Isso aí é antigo, né? Ele é antigo. Mas se você canta com a alma, ele realmente te renova. O que o senhor mais gosta de fazer no momento de descanso? O momento de descanso, como é muito puxado tanto o trabalho, né, como pastor, porque eu tô na frente de uma obra no HMAB, né, que eu cuido do pessoal que está na UTI, eu cuido do pessoal que vai para a psiquiatria, os enfermos, o pessoal no PAN na emergência. Eu sou o líder lá desse núcleo
Então, requer muito da gente, fora as atividades de culto que a gente tem lá toda quarta-feira, às 7 horas da manhã. No hospital? No hospital. A gente tem um trabalho bem consolidado ali, forte. E fora isso, a gente trabalha com pagamento, né, dos militares do hospital também. Então, quando a gente tem hora de lazer, é um momento que a gente busca um refrigério. Eu gosto muito de estar com as minhas filhas, né? Assim, tanto brincando, conversando, né? Tendo esse momento que eu acho que é um momento em que a gente está moldando elas. Então, um andar de bicicleta ou uma brincadeira, é um momento que a gente está ali trabalhando. Eu gosto muito no descanso de estar próximo das minhas filhas. Da família, né? Que top. Qual livro o senhor recomendaria? Recomenda. Tirando a Bíblia, claro, né? Tirando a Bíblia, tem os livros do Benny Hinn, eu gosto muito, que eu já li, A Unção, o Espírito Santo, né? Que é bastante. Espírito Santo é dele, né? Bom Dia Espírito Santo. Também tem livros. Assim, é que eu já li muitos livros, né? Agora de cabeça aqui, para lembrar. Talvez o que mais marcou o seu coração aí, talvez seja esse aí do Benny Hinn, né? Bom Dia Espírito Santo. Sim. Agora, para lembrar, sim, tem vários. Tem a liderança também, a maior liderança que já existiu, que fala da liderança de Cristo, só que eu não lembro agora quem é o autor. Maior liderança. Foi até uma das minhas teses de teologia, foi esse. Pastor, obrigado. Tá bom? Queria agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente mais um pouquinho, falar um pouco sobre esse assunto. Quando eu pensei sobre esse tema, eu falei, poxa, o pastor Almir, se ele topar, seria uma ideia bacana, porque eu vejo muito esse trabalhar no Senhor, eu vejo muito essa questão de como o Senhor é cheio de Espírito Santo, como o Senhor trabalha nos dons. Eu acho que o Senhor foi uma pessoa escolhida a dedo para estar aqui e falar sobre isso. Obrigado por ter aberto a oportunidade de ter vindo falar conosco, tá bom? Eu agradeço muito. Eu também quero agradecer e deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. O Espírito Santo está acessível a todos nós. Ele está agora disponível. A diferença está se a gente está disponível para usar por ele, ser usado. Ele não precisa da sua capacidade intelectual, ele não precisa da tua sabedoria, da sua conta bancária. O Espírito Santo, ele só procura um coração voluntário, alguém quebrantado, alguém que fala assim, Espírito Santo, me usa da maneira que o Senhor quer. Agora, quando você se disponibiliza pelo Espírito Santo para ser usado, para ter intimidade, se prepara porque também você vai ser cobrado, vai ter momentos em que você vai querer descansar, vai querer parar, e ele vai requerer de você, ele vai falar, não, vai. Eu queria só abrir um parênteses bem para a gente finalizar no momento em que eu perdi minha mãe com esclerose lateral atrófica. No enterro dela eu estava muito abatido. E o Espírito Santo, no momento que eu estava mais abatido, mais entristecido, e eu que fiz o velório dela, o culto fúnebre, o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar para outras vidas que estavam em outros lugares lá no Rio, e a gente foi pregando, falando do amor. Então, assim, no momento de maior dor, ele está nos usando ali, ele não está deixando a gente parar. Então, eu queria deixar essa palavra. Busque intimidade com o Espírito Santo. Entra no teu quarto, ore, pergunte para ele essas palavras, se está sendo dita, se verdadeiramente ele está, e você vai ver ele se manifestando para ti cada dia, degrau a degrau, a ponto de daqui a pouco você está ouvindo a voz dele nítida falando com você. Você vai ter uma sensibilidade maior. Eu queria deixar isso e agradecer pela oportunidade, que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. E você que está em casa, que ficou com a gente até aqui, muito obrigado, tá bom, por ter assistido esse podcast. Eu posso abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Busque ter uma vida cheia do Espírito Santo, tá bom? Isso é importante. Comente aqui o que você achou, curta esse vídeo, mande para alguém, tá bom? Você pode nos ajudar também a compartilhar a mensagem de Jesus, sabia? Talvez você não tenha coragem de estar aqui desse lado falando, mas você pode pegar e mandar para alguém aí para que outra pessoa seja edificada, tá bom? Se inscreva no canal, pessoal. A gente tem vídeo aqui toda quarta-feira, devocional, a gente tem mensagem, tem vídeo sobre propósito, tem podcast, vai edificar muito a sua vida, tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.